necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Declare isso. Fale com Ele. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude, Senhor, peça para Ele. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, Levante as mãos aos céus agora e cante. estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está Então vai orando agora. Então vai falando com Deus. Vai dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Diga para Ele. Diga: Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Se você precisa da ajuda de Deus, fale agora com Ele, porque Ele está aqui nesse lugar, nessa noite. O Senhor marcou essa noite para falar contigo. Talvez você está enfrentando um momento difícil na tua vida. Você está enfrentando um momento difícil na tua casa, mas o Senhor está dizendo: fale para mim, meu filho. Fale para mim, minha filha, porque eu sou poderoso para curar quem está doente hoje. Eu sou poderoso para restaurar a tua casa, para restaurar a tua família. Então clame ao Senhor. A tua palavra diz: Deus, Ele me invocará
e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus está aqui nessa noite. Ele está aqui para enxugar as suas lágrimas. Ele está aqui para transformar o teu caminho. Então clame agora, meu querido, minha querida. Diga: Senhor, me ajuda. Diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Pedro estava afundando naquelas águas, mas ele clamou e o Senhor estendeu a mão e segurou. Ele segura pela tua mão agora. Ele segura em tua mão e não deixa você afundar. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, nessa noite. É noite de milagres, é noite de comunhão, é noite de renovo, é noite de transformação. Vem, presença de Deus. Aleluias. Pode adorar esse Deus agora. Pode dar glória. Você que tem glória, pode dar glória. Pode dizer aleluia, Senhor. Santo é o Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Te adoramos, Senhor. Enche essa igreja com a tua glória. Enche essa igreja com a tua presença, Senhor. Enche essa igreja com teu Espírito Santo, Deus. Oh, maravilhoso. Aleluias, aleluia. Pode dar glória. Pode falar em outras línguas agora. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo aqui para transformar. Vem, Jesus. Vem confirmar. Vem confirmar na vida dessa pessoa. Vem confirmar, Senhor. Aleluia. Orama chorei cantorama na sode catalaba. Toda a terra, nós vamos declarar que toda a terra vai adorar a Deus. Toda a terra adora o Senhor nesse momento. Oh, Ele é santo, Ele é digno de louvores. Toda a terra em adoração. Santo é o Senhor. Oh, maravilhoso. Coloque as mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Vamos entregar o nosso louvor a Deus, nossa adoração a Ele. Oh, eu ouvi uma vez no teu livro que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Faz mais uma. Onde houver dois ou três, onde houver dois ou juntos em meu nome, ali estarei. Ali estarei. Faz mais uma vez. Faz mais uma. Levante as mãos, vamos declarar juntos. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Aleluia. A glória de Deus está sendo derramada nesse lugar. Eu ouvi uma vez. Oh, aleluia, que o Senhor fez. Essa, faz mais uma vez. Faz mais uma. Onde houver dois ou três, onde houver dois ou três, juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Vamos declarar bem forte. Toda a terra, vamos. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da... Toda a terra, vamos! Toda a terra
conhecimento da glória, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Aleluias. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala, estamos juntando, vamos! Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala, estamos juntando, vamos! Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala, estamos juntando, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando, aleluia, declare, aleluia, declare bem forte, aleluia, 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 toda a terra, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, encha os céus. Nós te adoramos, adore a Deus, Ele é maravilhoso, Ele é santo, dá glória a Deus, diga aleluia. Vem, vem Espírito Santo, eu sinto a glória dele aqui, Ele vai operar nessa noite, Ele vai operar milagres, Ele está operando, opera milagres nessa noite, Senhor. Santo, te adoramos, te adoramos. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala. Pai, e nessa noite o Senhor tem as liberdades para operar no nosso meio seus milagres e as suas maravilhas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, queridos, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, queridos, podem sentar. Oh, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz de estar aqui hoje, diga amém. Uma noite maravilhosa, amém. Tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração hoje. Quem crê assim, diga amém. Hoje eu estou muito feliz, estou recebendo meu amigo mais uma vez, depois de um ano, pastor Anderson. É Anderson ou Wanderson? O Anderson, né? Está aqui, daqui a pouco Deus vai usá-lo poderosamente. Ele é um dos pastores de uma igreja que tem mais de 5.000 membros, liderada pelo que é o nosso professor. Inclusive esse ano eu estou terminando a teologia com ele, pastor Adson Belo, nosso mestre, veio aqui nos abençoar. E o ano passado estava contando para ele, tem uma bênção. Toda vez que ele vem aqui, ele traz uma bênção para nós. Quem vai receber aí?
deixou uma bênção aqui há um ano atrás. Quando ele veio aqui, tem um casal de obreiros aqui, irmão Edgar, né, irmão Edgar? E irmã Adriana. Edgar, ele morava onde você morava? Lá no São João. É longe daqui um pouquinho, né? Então ele morava lá, servia a Deus lá. E orando, ele mudou para cá, comprou um apartamento aqui. E orando a Deus, Deus, fica muito longe lá. Aí ele conheceu aqui, veio fazer uma visita aqui, faz um ano. Aí orando a Deus, Deus, eu gostei tanto da igreja lá, mas eu quero a direção do Senhor. Que o Senhor venha confirmar para que venhamos vir para essa igreja, se eu tenho um plano da gente servir aqui. Aí faz um tempo que ele não vinha. Ele vinha de vez em quando aqui, né? Aí ele ficou uns meses sem vir. Isso que é mais interessante, ele ter ficado um tempo sem vir, porque é o que eu vou contar agora. Porque se ele tivesse vindo, aí ele ficou um tempo sem vir, uns 2 meses. Aí ele orou, era uma quinta-feira. Faz um ano isso. Aí ele falou para um colega de trabalho, não é isso, Edgar? Falou, eu vou numa igreja que Deus tocou no meu coração, mas eu vou lá hoje. Se o pastor que pregar lá, pregar sobre tanque de Betesda, é confirmação para eu ficar naquela igreja. Não é? Falou lá no trabalho dele. Ele nem sabia se era eu, mano, nem conhecia que ia pregar, porque toda semana estava vindo que a gente estava começando o trabalho de quinta. Aí quando ele chega aqui, ele senta ali no cantinho, né? Veio com a sua esposa, né? A Adriana veio. Aí o pastor Anderson veio e abre a Bíblia, João 5, né? Tanque de Betesda. E tá aqui já faz um ano esse casal servindo a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Parece brincadeira, né? Invenção, né, irmãos? Como é que pode? Se o pastor pregar tanque de Betesda hoje, e nem era eu, ele nem sabia. E o pastor vem lá de longe e prega tanque de Betesda. Amém? É que nem quando eu fui lá na igreja deles, há 3 anos atrás. Eu cheguei lá, o pastor Adson profetizou na minha vida, assim, no meio de 3.000 pessoas, ele apontou o dedo, levanta aí você. E falou várias coisas a meu respeito. Aí quando eu cheguei lá nesse culto, se você pegar lá, tá na internet, o pastor Adson chegou, eu ia pregar uma mensagem, mas hoje o Espírito Santo falou para eu pregar outra. Lembra, a pastora Adriana estava comigo? Isso há 3 anos atrás. O pastor estava pregando uma mensagem e falou, não, só hoje, Deus mandou mudar a mensagem. Para falar para mim e para ela. Tudo que ele falou era para nós. E no final, fica de pé aí. Deus é tremendo, né? Queridos, eu vou fazer uma oração de prosperidade. As irmãs, me ajudem, por favor. Passa o envelope de dízimo, de oferta. Você que precisa do papel do Pix para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Pastor, vou entregar o meu dízimo, o dízimo na casa do Senhor. Levante a mão, pega o envelope do dízimo. Pastor, vou entregar uma oferta hoje, vou plantar uma semente. O dízimo, você que precisar, você que está pelo YouTube, pode fazer pelo Pix, queridos. O seu dízimo, a sua oferta. Quem quiser o papel do Pix aí pode pedir. Tem a máquina do cartão, fiquem à vontade. Então o dízimo é a 10ª parte de tudo que Deus nos dá. Deus te deu 10, tira 1. Deus vai te abençoar. Deus te deu 1000, tira 100 e assim por diante. A oferta é o que você sentir de plantar. Plante nessa terra. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem colhe. Então tenha alegria, tá? É um momento que você tem que ter alegria. E Deus vai te prosperar. E nós estamos, domingo que vem, queridos, nós vamos ter um culto especial às 9 da manhã. Coloca para mim a tela, pastor, a azul. É do pastor Alisson, a outra. Passa. Isso. Ó, nós estamos com esses 2 domingos especiais. Hoje à noite, estamos tendo esse especial. Aí domingo que vem vai ser de manhã. Vai ter o culto só de manhã. Porque nós estamos trazendo... O pastor Alisson Simões é um homem que prega há muito tempo também. Inclusive é um dos nossos professores também lá, da nossa escola de teologia. Ele é um
pastor muito abençoado vai estar aqui de manhã. Então domingo que vem, 9 da manhã, convide alguém. Fala, vamos lá, vai ter um pastor que é teólogo também, e uma unção de Deus tremenda. Então nós temos esses 2 domingos. E no meio, na quinta-feira a gente continua toda quinta. A gente tem um culto aqui 8 da noite. Coloca para mim a tela de quinta-feira 8 da noite. Isso. Aí nós fizemos os 3 primeiros meses do transbordar. Então quinta agora nós vamos ter mais uma quinta à noite, 20 horas, tá? Então quinta 20 horas e domingo que vem 9 da manhã. Pastor Alisson vai ser tremendo para você convidar as pessoas. Quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém nos visitando hoje? Levante a mão. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, queridos. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Sintam-se em casa, tá bom? Sintam-se em casa. Queridos, vocês que trouxeram envelope de dízimo, de oferta, segure. Pedido de oração também, põe no coração. Pai, abençoa todos os dizimistas, ofertantes, os que fazem hoje, os que já fizeram durante o mês, hão de fazer pelo Pix, pela internet. Que a prosperidade, dom de Deus, venha sobre esse povo, venha sobre essa igreja. Pai, abençoa eles e não deixa nada faltar. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque na salva que estão passando o seu envelope, a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Então, quinta-feira agora 8 da noite, tá? Transbordando, quinta-feira profética, e domingo que vem 9 da manhã. E hoje no final tem um lanche também. Toda a conferência tem um lanche. A gente serve um lanche para as pessoas. Quando acabar aqui, você continua aqui, toma um cafezinho antes de ir embora, um refrigerante, um suco. Amém? Glória a Deus. Então, quinta-feira 8 horas e domingo que vem 9 da manhã, que vai ser especial em nome de Jesus, tá bom? Eu quero já chamar aqui o pastor Anderson, que vai ser usado por Deus. Pode vir aqui, pastor. Eu gostaria de orar pelo pastor Anderson. Levanta uma de suas mãos ao pastor. Pai, que está o teu filho. Ele veio aqui porque o Senhor marcou essa data, porque o Senhor tem algo a fazer através da vida dele, algo que somente através da vida dele poderia acontecer nesse lugar. E nós estamos com o coração abertos, os corações abertos para receber a palavra e a ministração. Usa o teu filho, que ele seja um instrumento do Senhor para nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus nessa noite, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Olha, tem uma feliz aí. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 1. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu quero aqui ser grato a Deus por essa oportunidade, louvar e agradecer a Deus pela vida dos pastores dessa casa, do pastor Marcos, da sua esposa, pelo privilégio de servi-los novamente. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. Sabemos que nós viemos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor. Trago também os cumprimentos do meu pastor, pastor Adson, e pastora Alba. Minha esposa não pôde vir hoje, porque ela está na nossa igreja sede, em um trabalho também envolvido com as mulheres, mas o coração dela também está aqui. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de ler o texto bíblico, eu quero aqui apresentar para vocês, com a permissão do pastor Marcos, o meu livro, Fase Não É Fim. Eu escrevi esse livro no meio do ano passado, depois de um processo muito difícil que eu vivi na minha vida, e baseado na vida do personagem Jó. Eu falo aqui não porque o justo sofre, mas como o justo sofre. Porque passamos por todas as privações e lutas, mas em todas elas o nosso Deus continua conosco.
É triste porque às vezes a gente confunde uma fase ruim como se fosse o ponto final. E às vezes a gente faz uma salada de fruta, porque a gente desiste daquilo que não é para desistir. Coloca uma barreira daquilo que não é para colocar. E nesse livro eu te mostro que tudo é passageiro e em todas as coisas na minha e na sua vida, o nome de Jesus é glorificado. Eu costumo dizer que esse livro aqui é para quem está na prova. Aí você vai falar assim, mas pastor, eu não estou na prova não. Mas se você não está, você conhece alguém que está na prova. Então você compra esse livro, abençoa alguém. Você comprando esse livro, você vai ajudar diretamente o projeto Minha Casa e Minha Vida. Não do governo, sim o meu, porque minha esposa é muito cara. E você vai me ajudar a pagar as contas. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 16, versículos de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã já haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse: Adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não teres fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Então eles compreenderam que não dissera se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Vamos ler novamente o versículo de número 5. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E eu te convido a olhar para a pessoa mais bonita que está do seu lado, mas tem que ser a mais bonita. Tem que ser a mais bonita, a mais elegante, a mais inteligente. Se você ainda não cumprimentou essa pessoa, essa é a sua oportunidade nessa noite. E você vai me ajudar a pregar falando assim para essa pessoa: o que é? Não, vocês estão aqui? O que é que você tem se esquecido? No meu contar de 1 até 3, você pode repetir isso? 1, 2, 3. Isso. Meus irmãos, esse texto incendiou meu coração durante essa semana, durante o devocional que eu fiz. E eu creio que essa é a ocasião perfeita para compartilhar essa mensagem juntamente com vocês. Bem, verdade é que esse domingo é um domingo especial, Conferência dos Milagres. E nós sabemos que o maior detentor de milagres, ou o maior provedor de milagres, é Jesus Cristo, o justo. Jesus é poderoso para fazer coisas que nós, no nosso sentido humano, não temos condições de fazer. Se você estudar os 27 livros do Novo Testamento, que são os livros que apresentam a pessoa de Jesus, os seus feitos, as suas obras, a sua trajetória, você vai perceber que Jesus foi uma pessoa marcante. Marcante pelos sinais que ele realizou, mas também pelo seu exemplo prático de fé. Jesus era alguém que pregava, mas também vivia aquilo que pregava. Jesus era alguém que ensinava, mas também vivia aquilo que ele ensinava. Jesus era tão poderoso e tão humano no mesmo nível, que por diversas vezes ele vai realizar centenas de milagres. Se você ler o texto sagrado e principalmente o Evangelho de Jesus, que é composto pelo livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai descobrir que contém 35 milagres que estão registrados na Bíblia. Quantos milagres?
Quantos milagres, irmãos? 35 milagres. O texto bíblico diz que não caberia escrever todos os milagres. Não teria folha o suficiente. Então, aqueles que escreveram a respeito da história de Jesus decidiram pegar 35 milagres marcantes e escrever. Quando nós lemos o livro de João, nós percebemos no capítulo de número 2 que o primeiro milagre que Jesus realiza é quando ele está nas bodas de Caná da Galileia, em uma festa de casamento. De repente, o texto bíblico diz que acaba o vinho daquela festa e existe um desespero. Por que um desespero? Porque para a pessoa que estava celebrando a festa, para os noivos, para os pais das noivos, se acabasse o alimento, se acabasse a bebida durante o casamento, aquilo era sinônimo de muita vergonha, de muita tristeza. Só que o texto bíblico diz que, por mais que existe uma crise de falta naquele casamento, Jesus está no ambiente. E é tão bom quando Jesus está no ambiente, porque se porventura acabar o recurso natural, Jesus se manifesta. Porque se porventura acabar os recursos da minha capacidade, Jesus se manifesta. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida, irmão? Nós estamos aqui nessa noite dizendo: o Senhor é o centro da nossa vida, o centro da nossa história. E nós sabemos que se o nosso acabar, o dele vai se manifestar para a sua glória e para a sua bondade. O casamento naquela época, se uma pessoa que estava se casando fosse uma virgem, durava 7 dias. Quantos dias? Quantos dias, irmãos? 7 dias. Se quem estava se casando fosse uma viúva que estava se casando novamente, segundo a cultura judaica, o casamento durava 3 dias. Pelo tempo prolongado de festa que estava acontecendo naquele ambiente, todos os teólogos vão corroborar que aquela festa era uma festa que estava durando 7 dias. Sabe o que é interessante? Que o texto bíblico diz que Jesus também foi convidado para aquele casamento. E nós sabemos muito bem que o nosso Jesus não caminhava sozinho. Quando Jesus partia de algum lugar, transitava de algum ambiente, ele ia e seguia ele no mínimo 12 discípulos. Quantos discípulos? Fora a multidão que o seguia. O texto bíblico vai dizer, segundo a história, que não dá para saber se Jesus foi convidado para aquele casamento antes de chegar em Caná da Galileia ou se ele foi convidado depois. Mas sabe o que é interessante? Que muitos teólogos vão dizer, pastor Marcos, que Jesus só foi convidado para aquele casamento quando ele chegou na cidade. E por isso talvez seja o motivo da falta de vinho. Porque pensa você, organizando uma festa, e de repente você faz uma lista para 50 pessoas. E quando chega o dia da festa, passa aquelas 50 pessoas e ainda vem mais 30 pessoas, totalizando um total de 80 pessoas na sua festa. É desespero, sim ou não? Porque a gente compra comida para uma quantidade de pessoas, a gente compra refrigerante para uma quantidade de pessoas. E se tem uma coisa que crente gosta de fazer é em festa. Eu não sei você, mas eu já fui em várias festas de penetra, irmão. E é um desespero. Só que vamos supor que Jesus chegou naquela festa de casamento com mais 12 discípulos. Então, teoricamente, a causa de ter acabado o vinho foi principalmente de Jesus e dos seus discípulos, sim ou não? Foi eles que estavam a mais naquele casamento. Mas quando Jesus é convidado, ainda que temporariamente falte alguma coisa, o mesmo Jesus se manifesta dizendo: aonde eu estou não tem falta de nada, aonde estou tem transformação, tem mudança, tem multiplicação. Aquele primeiro milagre que Jesus realizou foi o milagre oculto. Repita comigo, oculto. Não, mais forte, oculto. Porque oculto, Anderson, é simples. O texto bíblico diz que só sabiam o que havia acontecido quem estava naquela festa de casamento. Então aquele milagre foi um milagre particular para um grupo determinado de pessoas. O texto bíblico diz que aquele milagre foi o primeiro milagre que Jesus havia realizado. E sabe o que é interessante? Jesus faz questão de realizar o primeiro milagre em um casamento, em uma festa, de forma particular, como se estivesse dizendo: eu sou o Cristo que opero nos bastidores, eu também sou o Cristo que opera no público. Eu sou o Cristo que opera nos bastidores, eu também sou o Cristo que opera no público. Eu
Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Essa noite Jesus marcou para fazer uma mudança em coisas que só você tem conhecimento, em coisas que só você tem conhecimento, na sua intimidade, no seu relacionamento, na sua família. É nessa circunstância que você não comentou com ninguém, que você não falou com ninguém, que você não abriu com ninguém, mas Jesus conhece as suas orações, reconhece as suas lágrimas, ouve o seu gemido, e Ele está dizendo: eu vou manifestar um milagre no público, mas eu também manifesto um milagre no particular da sua história nessa noite. Ele realiza o milagre. Depois que Jesus realiza esse primeiro milagre, que é de transformar água em vinho, uma série de milagres passam a acontecer. Jesus se torna conhecido pelos seus feitos. Nós poderíamos ficar citando aqui a noite inteira milagres que Jesus realizou. Afinal, qual de nós aqui não se lembramos de quando de repente Ele cura um cego no caminho? Quem de nós que aqui estamos não se lembramos de quando no livro de Lucas Jesus está pregando na sua casa e de repente destelha um telado e coloca um paralítico no centro, e aquele paralítico é curado? Qual de nós aqui que estamos nessa noite não se lembramos das pescas maravilhosas que Jesus realizou através da vida dos pescadores, principalmente Pedro e João? Jesus realizou uma série de feitos, uma série de milagres, uma série de acontecimentos. Mas existe algo importante que eu preciso ressaltar para vocês aqui nesta noite. Todo milagre que Jesus realizou tinha um propósito. Repita comigo: propósito. Não, mais forte: propósito. Não existe milagre sem propósito. Porque milagre sem propósito é só mais uma ação. Mas milagre com propósito provoca mudança e transformação. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Se Deus tiver um propósito na sua história, é só questão de tempo para Ele manifestar aquilo que nós não podemos manifestar e o nome dele ser glorificado. O texto que nós lemos juntos é um texto extremamente pontual, importante. Capítulo de número 16, a partir do verso de número 1, o texto bíblico diz que fariseus e saduceus pedem para Jesus um sinal. Repita comigo: sinal. Sinal. Só que não dá para eu pregar e falar para vocês a respeito do capítulo de número 16 sem ao menos nós darmos uma retrospectiva e nós lemos um pouco o capítulo de número 15, o versículo de número 29. Mateus 15, 29. Dá para colocar aqui para mim, por favor? Olha que igreja boa, pastor Marcos. Glória a Deus. Olha o que está escrito, se você acompanhar na sua Bíblia. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. 30. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxo, cego, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. E ele... Só um glória a Deus, mas está tudo bem. O Anderson, o que está acontecendo no capítulo 15, versículo 29? O texto bíblico diz que Jesus sobe ao monte. Repita comigo: monte. Não, mais forte: monte. Quem aqui já subiu no monte para orar? Oh, glória, tem uns irmãos do monte aqui. Subir monte é algo cansativo, sim ou não? Eu que estou um pouquinho fora do peso, na metade, já estou suando, já estou cansado, já estou querendo desistir. Quem nunca subiu um monte, já subiu uma ladeira, já subiu uma escada. O ato de subir é um ato que exige de nós esforço físico, sim ou não? Só que o texto bíblico diz que Jesus subiu e se assentou. Traz a ideia de que alguém que chegou de forma antecipada, se antecipou e ficou aguardando a ação de quem estava vindo após ele. Aí o texto bíblico diz assim, ó: e veio ter com ele muito povo, que trazia coxo, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos seus pés, e ele os sarou. Quando eu leio esse texto, eu aprendo algo importantíssimo. Primeira coisa que eu aprendo, que Jesus nunca está atrasado. Jesus já está na minha frente há muito tempo. Quando eu penso em realizar uma ação, Jesus já realizou a sua ação antes de mim e já está aguardando a ação que eu vou realizar após dele. É o tipo de coisa que quando eu era pequeno, minha mãe dizia: "Ô Anderson, enquanto você vem com a farinha, eu já voltei com o bolo feito." É como Jesus fez assim, ó: eu vou subir no monte, vou me antecipar, vou sentar e vou aguardar a ação do povo que está vindo após mim. Aí existe um detalhe importante, que o povo que estava indo após ele levou com eles cegos, coxos, paralíticos e muitos outros.
e colocaram nos pés de Jesus, e Jesus quem sarou? Mas quem levou? O povo. Vou repetir. Quem sarou? Mas quem levou? Você percebe que quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, Jesus também manifesta aquilo que só Ele pode manifestar? Não, só dois glória a Deus, vou repetir para alguém. O povo levou os necessitados, os paralíticos, os coxos, os cegos, os mudos, e colocaram nos pés de Jesus. Aí o texto bíblico diz assim, ó, e Jesus os curou. Mas Jesus só curou porque alguém trouxe. Jesus só curou porque alguém levou. Eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Oh, meu Deus do céu. Levanta a sua mão para o céu assim, o mais alto que você puder. Porque nessa noite, nessa conferência, nós estamos realizando a ação de trazer as nossas necessidades, as nossas pendências, as nossas enfermidades aos pés de Jesus. E como 2 e 2 é 4, irmãos, eu tenho convicção de que se nós fizermos a nossa parte, Jesus fará a parte dele, e haverá cura, haverá milagre, haverá manifestação, haverá transformação da parte de Deus, irmão. O povo levou, mas quem curou foi Jesus. Você percebe que é uma via de mão dupla. Não dá para Jesus curar se eu não trouxer. Não dá para Jesus realizar se eu não apresentar. Não dá para Jesus realizar se eu não pedir. O texto bíblico diz que o povo subiu com cego, coxo, paralítico e muitos outros. Colocaram nos pés de Jesus, e Jesus os curou. Quando eu li esse texto pela primeira vez, pastor Marcos, o meu coração se incendiou. Porque se subir no monte é uma ação dificultosa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Imagina subir no monte carregando enfermos. Porque olha para mim, você acha que um cego conseguiria chegar sozinho aonde Jesus estava, sim ou não? Alguém no mínimo pegou na mão dele e disse assim, ó, você não sabe onde ele está, mas eu sei, eu vou te levar até lá. Você acha que um coxo conseguiria chegar com velocidade aonde Jesus estava, sim ou não? Alguém no mínimo disse, sobe aqui nas minhas costas, que eu vou te carregar. Você acha que um paralítico conseguiria chegar onde Jesus estava, sim ou não? Lembra no livro de Lucas, quando colocam aquele paralítico no centro, quantos amigos ajudaram aquele paralítico? Quantos? Aqui não fala a quantidade de paralíticos que tinha, mas se tivesse 4 pessoas já precisariam ajudar. O que o texto bíblico está querendo nos ensinar? Que aonde existe unidade e empatia, tem transformação e tem milagre. Não, vou repetir. Aonde existe unidade e empatia, tem transformação e tem milagre. É como se aquele povo estivesse dizendo assim, ó, o seguinte, eu sei aonde Jesus está, eu conheço o percurso, eu sei o caminho, daqui onde eu estou até consigo visualizar onde ele está sentado, mas sem você eu não vou, sem você eu não arredo o pé, sem você eu não chego. É como se a multidão estivesse dizendo assim, ó, eu vou chegar nos pés dele, mas eu vou chegar nos pés, mas também vou levar quem precisa de milagre, porque o dono do milagre vai realizar. Eu vim liberar uma palavra sobre a vida de alguém nessa noite, que o fato de você estar nesse ambiente de oração e trazendo pessoas que necessitam de oração, Deus fará algo extraordinário através do seu esforço, através da sua empatia, através da sua unidade. Deus se manifestará. Às vezes nós ficamos questionando a Deus, mas Deus, vem ano e volta ano e a minha situação não é modificada. Vem ano e passa ano e a história do meu casamento não é mudada. Vem ano e passa ano e a história do meu filho não é mudada. Qual é o segredo? Não tem uma receita. O único segredo é continuar colocando nos pés dele. O único segredo é não desistindo de colocar nos pés dele, porque cedo ou tarde ele se manifesta e faz algo extraordinário, irmão. Coloca para mim, por favor, o versículo de número 31. Versículo número 31. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados são, os coxos andar, o cego ver, e glorificava o Deus
esse glória a Deus foi muito tímido. Você percebeu que quando a multidão levou os enfermos aos pés de Jesus, imediatamente Jesus realizou o milagre e a transformação? E existe algo aqui que é importante nós lembrarmos no texto, que quando as pessoas que estavam naquele monte começaram a visualizar que os cegos estavam enxergando, os paralíticos estavam andando e os coxos também estavam caminhando, o texto bíblico é assim, ó, e glorificavam o Deus de Israel. Mas olha para cá, aquele culto foi um culto completo, porque os saudáveis daquela multidão conseguiriam chegar sozinhos aos pés de Jesus, sim ou não? Se eles chegassem sozinhos aos pés de Jesus, haveria culto, só que não haveria milagre. Mas como eles tiveram a capacidade e a mentalidade de subir, mas carregar também os enfermos que precisavam de um milagre, o texto bíblico diz assim, ó, e eles glorificavam o Deus de Israel. É como se eu já dissesse assim, ó, glorificavam o Deus de Israel. Não apenas os saudáveis, mas também os ex-enfermos se uniram no mesmo propósito para render glória a Deus e aleluia e glorificar o nome do Senhor. Você pode levantar sua mão para o céu, que eu tenho mais uma palavra para liberar sobre a sua vida. Pode preparar farinha para fazer o bolo, pode comprar a massa do fermento, pode reservar o refrigerante, porque através do seu esforço, através das suas súplicas, através das suas orações, o culto que vai acontecer não vai ser parcial, mas você e toda a sua casa vão glorificar ao nome do Senhor. Haverá culto de ação de graça, porque o Deus que nós servimos não erra nas suas operações. Você pode bater na mão de no mínimo 2 pessoas. Isso, aplauda ao Senhor. Aplauda. Isso. Bate na mão de no mínimo 2 assim para essa pessoa. O culto vai ser completo no seu lar. Fala para ele. O culto vai ser completo na sua casa. O culto vai ser completo. Vai ser completo. Ouvi um glória a Deus ali. Então o que está acontecendo agora nesse monte onde Jesus estava sentado? Um culto de adoração. Porque não tem jeito. Aonde Jesus está, tem adoração. Os cegos passaram a enxergar, os mudos passaram a ouvir. Aí o texto diz assim, ó, e eles glorificavam o Deus de Israel, porque quem recebeu benefícios, mas não consegue adorar, está no lugar errado. E se nós levantamos nessa manhã, abrimos os nossos olhos, temos fôlegos nos nossos pulmões, isso já é motivo de glorificarmos a Deus. Porque teve gente nesse domingo que não acordou, teve gente nesse domingo que não conseguiu sair de casa. E o primeiro milagre é: você tem saúde, você tem fôlego, você é livre. Olha você aqui bem vestido, olha você aqui perfumado. E Deus está dizendo: se você chegou na casa dele, já é motivo de você render glória. Aleluia. Será que tem alguém que veio adorar a Deus aqui nessa noite, irmão? Eu vou deixar você adorar ao nome desse Cristo. Eu vou deixar por 10 segundos você render glória, você render aleluia, porque aonde Jesus se manifesta tem adoração. E eles glorificavam o Deus de Israel. Coloca o 32 para mim, por favor. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum, para que eles não desfaleçam no caminho. Se eu explicar isso daqui, vocês não dão nenhum glória, vocês vão ver, irmãos. Eu não volto mais aqui não, pastor Marcos. Porque está acontecendo um culto, sim ou não? Eles estão glorificando o nome de Deus, sim ou não? Só que de repente, no meio do culto que estava acontecendo no monte, Jesus pega os seus discípulos, chama eles de lado e fala assim: é o seguinte, essa multidão já está comigo há 3 dias, eles não têm o que comer, e eu não vou despedir ninguém em jejum, para que eles não desfaleçam no caminho. Só que deixa eu te fazer uma pergunta: o caminho que Jesus está dizendo é o caminho de ida ou de volta? Ida ou de volta? Então olha para cá. Você lembra no versículo número 29 que nós lemos juntos? Sim ou não?
Jesus subiu no monte e se assentou-se lá, sim ou não? Você viu alguém, Jesus dizendo para alguém, me segue, estou aqui, sim ou não? Você viu Jesus implorando alguém para seguir ele, sim ou não? Você não vai ver Jesus dizendo, eu estou sozinho aqui, vem aqui, coitadinho de mim. Foi Jesus que se antecipou, Jesus que se assentou, e o povo observando onde Jesus estava, seguiu Jesus por livre e espontânea vontade. Então o povo se preocupou com o caminho de ida. Só que de repente, depois que tem culto, tem milagre, tem transformação, tem restauração, Jesus chama os seus discípulos assim, é o seguinte, eles estão comigo há 3 dias, não têm o que comer, e eu não vou mandar ninguém embora para que ele não desfaleça no caminho de... Então olha para cá. Quer dizer, enquanto que eu estou no culto, glorificando, adorando, me preocupando com o caminho de ida, de forma antecipada, Jesus já está cuidando. Pregador, não entendi. É simples. É como se fosse mais ou menos assim. Enquanto você está na conferência de milagres nesse domingo à noite, rendendo glória a Deus, rendendo aleluia, Jesus já está na sua casa cuidando do que você não cuida, fazendo o que você não realiza. Eu vou liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Fica despreocupado, porque o fato de você estar no ambiente de adoração já é motivo de Jesus estar indo na sua casa, indo no seu emprego, indo no seu bairro e dizendo, eu vou cuidar daquilo que você não consegue cuidar. Eu liderava jovens na minha igreja, e às vezes eu via alguns jovens com capacidade e potencial, eu chamava eles de assim, cara, me ajuda aqui no grupo aqui, me ajuda aqui na escala de obreiros, me ajuda aqui no grupo de louvor, me ajuda aqui na organização. E algum deles dizia para mim o seguinte, Anderson, é o seguinte, eu até quero ajudar, sabe, mas agora está muito corrido, quando eu terminar a faculdade eu ajudo, porque agora não dá não. Alguns diziam, Anderson, agora está corrido demais, eu estou para casar, quando eu me casar, dá tudo certo, eu começo a fazer. Só que quando eu li esse texto, eu aprendi algo importante, que eu não faço depois que as coisas estão boas na minha vida. Eu faço primeiro, e depois Jesus manifesta aquilo que eu preciso que seja manifestado. Eu me preocupo com o caminho de ida, porque com o caminho de volta Ele se responsabiliza, Ele cuida, Ele prepara. Eu estou liberando uma palavra sobre a vida de alguém. Eu estou sentindo graça para liberar essa palavra, porque talvez você chegou aqui nesse domingo à noite descabelado, preocupado, dizendo, como é que vai ficar na minha casa, como é que vai ficar na minha família, como é que vai ficar na minha vida profissional. E a palavra que Deus me trouxe para dizer nessa noite é, se preocupe com o culto, se preocupe com a organização, se preocupe com a entrega, porque de todo o restante eu estou cuidando. Da sua vida financeira eu cuido, da sua vida profissional eu cuido, das suas vidas materiais eu cuido, da sua vida psicológica eu cuido. Eu cuido de tudo para você, irmão. Ele chama os discípulos assim, eu não vou despedir ninguém em jejum, porque eles estão comigo há quantos dias? Quantos dias? Se você ler de forma apressada, você perde o detalhe do texto. Porque quando Jesus chama os discípulos, diz assim, eles estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sei o tempo exato que essa multidão tem se dedicado a ficar na minha presença. O céu tem um memorial. Deus sabe exatamente cada lágrima que você derramou. Deus sabe exatamente cada oração que você fez. Deus sabe exatamente cada dia que você chegou na casa dele, mesmo preocupado ou preocupada, mesmo cansado ou cansada, mesmo fadigado ou fadigada. Deus sabe exatamente o tempo que você tem se desgastado na presença dele, e nenhum desgaste na presença dele cai no mar do esquecimento. Jesus vai abrir o livro das memórias e vai realizar algo extraordinário. Eles estão comigo há quantos dias? Foram embora já, irmãos? Quantos dias? 3 dias. E eles não têm o que comer.
Sabe o que é interessante? Quem é que já assistiu The Chosen? Alguém aqui já assistiu The Chosen, aquela série cristã? Tem uma irmã ali que já assistiu. Minha esposa é fã. Pastor Marcos, às vezes eu chego em casa, ela está assistindo. Por mais que seja uma série cinematográfica, dá pra gente ter um mínimo de perspectiva de como acontecia naquela época. Onde Jesus passava, arrecadava multidões, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus caminhava muito. E as caminhadas de Jesus duravam muito tempo. Então as pessoas tinham conhecimento. Qual era o conhecimento? Aonde Jesus passa, ele caminha. E por onde ele caminha, a caminhada pode demorar muito. Então quem saía atrás de Jesus saía preparado para a caminhada. Pensa quem saiu atrás de Jesus e levou mantimento para um dia. No segundo dia o mantimento acá. Pensa quem saiu atrás de Jesus e levou mantimento para 2 dias. No segundo dia o mantimento acá. Só que o texto bíblico diz que no terceiro dia, quando ninguém naquela multidão mais tem alimento para comer, ele se manifesta. Vou repetir isso daqui. Saíram atrás de Jesus com um alimento de reserva, porque era cultural da época. Só que de repente, quando o alimento de todo mundo acaba, Jesus se manifesta dizendo: quando o seu acaba na minha presença, na verdade só está começando, porque eu vou fazer uma grande transformação e um grande milagre. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo autoridade para liberar sobre a vida de alguém, porque talvez o recurso que você estava preparando, o recurso que você estava aguardando, aquilo que você estava projetando, até hoje não chegou, até mesmo acabou. Só que Jesus está dizendo: quando o seu recurso acaba na minha presença, quando o seu network acaba na minha presença, quando o seu contato acaba na minha presença, a minha bondade começa a se manifestar ao seu favor, irmão. E não tem o que cor. E eu não vou mandar ninguém embora em jejum, para que eles não se pareçam no cá. Então há uma regra básica. Qual é a regra básica? Na presença de Jesus ninguém morre de fome. Coloca para mim o 33. Que essa daqui é para alguém da glória. E os seus discípulos lhes disseram: de onde nos virá no deserto tantos pães para saciar tal multidão? 34, por favor. E o Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e um pouco de peixinhos. Meus irmãos, isso daqui é uma loucura. Porque se você ler a epígrafe do texto que está na sua Bíblia, você vai perceber que essa é a segunda multiplicação. Se essa é a segunda multiplicação, é porque automaticamente já teve a primeira, sim ou não? Eu vou falar algumas diferenças da primeira multiplicação e da segunda. É bom você guardar que eu vou perguntar depois. Tá bom? Posso falar? A primeira multiplicação está lá em Mateus, capítulo número 14. E outras passagens também. Mas na primeira multiplicação, a multidão era formada por 5.000 homens. A multidão era formada de judeus. Aconteceu na Galileia, em Betsaida. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados. Sobraram 12 cestos de comida cheia. Foi na primavera. E a multidão estava com Jesus há um dia. Guardou? Sim ou não? Agora, a segunda multiplicação, que é essa que nós estamos pregando aqui, aconteceu com 4.000 homens. A multidão era formada de gentios. Aconteceu em Decápolis. 7 pães e alguns peixinhos foram multiplicados. Sobraram 7 cestos de comida cheia. Foi no verão. E a multidão estava com Jesus há 3 dias. Guardaram? Então olha para cá. Da primeira multiplicação para a segunda, havia algumas diferenças, sim ou não? Primeira diferença: a quantidade de pessoas. Uma é 5.000, outra é 4.000. Segunda diferença: a nacionalidade das pessoas daquela multidão. Um era judeus e outro era gentios. Terceira diferença: a região geográfica. Um aconteceu em Betsaida e a outra aconteceu em Decápolis. Outra diferença importante: a quantidade de pães e peixes. Uma foi 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, e a outra foram 7 pães e alguns peixinhos. Outra diferença importante foi a quantidade que sobrou. Só que existem 2 coisas que são iguais, tanto na primeira multiplicação como na primeira multiplicação. Mas você não quer ouvir, não? Quer ouvir, glória a Deus? Qual é a diferença, Anderson? Primeiro,
as duas coisas iguais. Jesus, o mesmo Jesus que estava na primeira multiplicação, também estava na segunda multiplicação. Segunda coisa igual, os discípulos. Porque por mais que as multidões fossem diferentes, as nacionalidades fossem diferentes, os 12 discípulos eram os mesmos. Só que olha para cá. Jesus está agora na segunda multiplicação e ele percebe que existe uma falta, uma necessidade de alimento para aquela multidão, recurso suficiente para aquela multidão. E ele chama os seus discípulos e diz assim: é o seguinte, a gente não tem 3 dias andando comigo, eles não têm o que comer, eu não vou mandar ninguém embora de jejum. Aí os discípulos que já haviam provado e desfrutado da primeira multiplicação, olham para Jesus e dizem assim: é o seguinte, Jesus, mas da onde vai vir no deserto tantos pães? Tem algo errado com esses discípulos. Porque esses discípulos já desfrutaram de milagre. Esses discípulos já desfrutaram de uma multiplicação. Esses discípulos já tinham observado Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar para 5.000 pessoas. Mas quando existe uma falta, uma necessidade, um problema, eles olham para Jesus e dizem assim: mas de onde virá no deserto tantos? Só que a pergunta ideal não seria da onde vai vir no deserto, e sim como o Senhor vai operar. Porque aonde eu estou não importa a região geográfica, e sim com quem eu estou. Então você pode estar no pior momento da sua vida, você pode estar no pior deserto da sua história, você pode estar atravessando a pior luta, a pior prova da sua vida, mas se Jesus estiver nesse ambiente, ainda há esperança para algo extraordinário acontecer, irmão. E eu vim liberar uma palavra sobre a vida de alguém, que nós não vamos depositar nossa confiança no deserto, nós não vamos depositar nossa confiança no nosso emprego, nós não vamos depositar nossa confiança nos nossos amigos, porque a nossa confiança está em Jesus Cristo, o justo. Esses discípulos já haviam desfrutado de milagres, sim ou não? Qual seria o ideal? Eles olharem para Jesus e dizer assim: Jesus, é o seguinte, eu não sei de onde vai vir, mas da mesma forma que aconteceu na primeira multiplicação, vai acontecer na segunda, porque o Senhor está conosco. Isso seria o ideal, sim ou não? Só que eles olham para Jesus e dizem assim: é o seguinte, da onde vai vir? E quantas vezes eu e você nos comportamos como esses discípulos? Pessoas que já desfrutaram de milagres, pessoas que já desfrutaram da bondade e da misericórdia, pessoas que já viram portas se abrindo onde não tinha porta, pessoas que já receberam um diagnóstico médico contrário e depois de um tempo foi lá no médico e o médico disse: eu não sei o que aconteceu, mas a enfermidade saiu. Pessoas que atravessaram a pandemia e olha a quantidade de pessoas que morreram, mas você está vivo. E às vezes na primeira prova, às vezes na primeira dificuldade, às vezes na primeira aflição, a gente diz: quem vai fazer, da onde vai vir? Só que eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida, irmão. A nossa confiança continua estando depositada no Senhor Jesus. É Ele que pode fazer todas as coisas pela sua graça e bondade. Sabe o que eu entendi com esse texto? Que às vezes o medo da falta da provisão tira de nós a sensibilidade de reconhecermos o provedor. Às vezes é o medo de não acontecer, tira de nós a sensibilidade de reconhecer que tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos.